tem duas coisas que você experimenta, né? Dois sentimentos muito ruins do ser humano, que é a culpa e a vergonha. A culpa, quando você se desconecta do seu valor. A vergonha, quando você se desconecta dos valores da sociedade que o engloba, A né? culpa são dos meus valores. Se eu Isso. sinto culpa porque eu comi demais e tô me sentindo. Por exemplo, porque você deixou de fazer uma coisa que para você era importante, né? Tá. Pô, eu queria fazer dieta. Ah, Mas aí quando a gente fala para dieta e a gente vai de culpa roda gigante, né? O que que é. acontece? A coisa é muito mais profunda. E tua esposa, que é nutricionista, ela em dezenas de oportunidades, provavelmente ela vai falar para você, né? Quando você quer controlar o que você come, a primeira coisa que você tem que controlar, na verdade, é sua rotina. Dieta vem do grego rotina. Ah, é? Sim. Então, quando um nutricionista ele aborda você como um paciente, o que que ele faz? Ele usa duas ferramentas básicas. Ele usa frequência alimentar e recordatório alimentar. Do recordatório alimentar, ele procura entender as calorias médias que você consome num dia. Da frequência alimentar, ele procura ver o que são os picos de caloria que você consome. Porque o que é a frequência alimentar? Quando ele pergunta para você, quantas vezes você come salgadinho por semana? Quantas vezes você toma sorvete? Quantas vezes você Ah, toma açaí? Quantas vezes você bebe cerveja? Então ele sabe que você come uma média, sei lá, de 4.000 quilocalorias com picos de 8.000. tá. E quando esse nutricionista ele vai elaborar a tua primeira dieta, ele não vai te dar uma dieta de 800 calorias. Ele vai te dar uma coisa que você consegue fazer. Se você come uma média de 4.000, muito provavelmente ele vai fazer o quê? Dar os mesmos 4.000, só que ele vai dar de um jeito diferente. Quantos anos tem seus filhos? Um filho, 4. 4 anos. Tudo bem. Eu tenho uma de 17 e uma de 10, né? A de 17 ela precisava aprender a mexer com dinheiro. O que você vai dar para ela? Cartão de crédito? Nem lascando. Não. Ela Você não dá dinheiro sente. para ela ver diminuir. É. E ela fazia a conta. Ah, e como é que você faz? Você dá mesada? Não, você dá semanada. Primeiro você dá por dia, para ela fazer a conta, ela conseguir fazer o cálculo imediato. Quando ela começa a juntar um dinheirinho, aí você dá a semana, porque você viu, opa, ela já começou a criar uma sensação Ah, tá. de se precaver. Aí a semana, para ela gerenciar uma quantidade maior. Conseguiu acertar a semana? Aí a mesada. Porque ela vai aprender. Porque você tem que ensinar teu filho a mexer com dinheiro. É. Né? Alimento é a mesma coisa. O que o nutricionista vai fazer? Ele vai te dar essas 4.000, mas do jeito dele. Então ele vai fazer um fracionamento alimentar. Ele vai fazer uma orientalização das calorias de consumo diário. O que a gente faz? Toma um café da manhã inexistente, come no almoço uma coisa rápida do jeito que dá, mas de bucho cheio, e aí janta aquele jantoroço, É, né? Aquele exatamente. jantoço, que é um jantar mais É. almoço. Né? Ou seja, infernal. E quando você vai olhar os trabalhos científicos, né? Você vê uma série de evidências mostrando que só o fato de você ter um aumento de caloria no final do dia, você já predispõe a piora metabólica. E só o fato de você não consumir, por exemplo, um café da manhã, já aumenta o seu risco de doença coronariana em 27%, 27,5% Caramba. para ser preciso. Isso é um trabalho da American Heart Association. Ou seja, os seus hábitos, eles vão definir não só o que é a sua percepção física, mas eles vão definir a sua saúde. Então, o jejum intermitente de pular o café da manhã é perigoso. O seu corpo, sem o nutriente, ele vai consumir a gordura, é isso? Esse é o pensamento básico? Então, mas aí as pessoas que pensam assim, elas pensam como se o jejum ele fosse uma coisa matemática, né? Se eu não consumir, eu vou gastar. É. Seu corpo não funciona assim. Seu forço ele funciona assim. Se eu não consumir, eu vou me defender. E eu vou modificar por causa disso. O jejum intermitente, que a maioria das pessoas elas estão acostumadas a fazer e observar, é o que a gente chama de janela alimentar, É. né? Que é o time restricted, que é o nome disso. E o que as pessoas fazem? Elas fazem uma janela alimentar de 8 horas e 16 horas de jejum. Só que horas elas põem a janela alimentar? Das 14 às 22. Meu amigo, é o melhor horário de comer. É aquele almoço que você come um almoção e sai comendo o que você quiser até às 10 da noite. Então, se você puder fazer uma refeição monstra às 10 da noite, você está confortável. É. Agora, o que deveria ser um jejum intermitente, por Aproveitar exemplo, que é o. focado na fisiologia, ou seja, respeitando o que é o aumento de resistência periférica à insulina ao longo do dia, porque existe isso, né? E a diminuição da captação periférica de glicose ao longo do dia. É um jejum que você começa, né, mais tarde, mas que você se alimenta mais cedo. Então você começa a comer às 6 da manhã e se você quiser fazer 8 horas de janela alimentar, você para às 2 da tarde. Agora, por que você não faz isso com uma pessoa que nunca fez dieta? Meu amigo, a hora que a fome bate, não tem quem te segure. Você tem que entender que a mente,
ela não é um ente. A mente é uma projeção do seu cérebro. Seu estômago produz ácido gástrico. O seu cérebro produz a mente. Só que não é como se fosse um único projetor que vai, sobe naquela tela, que é o córtex, e projeta aquela mente. São vários. Esses vários projetores, eles se combinam para criar uma imagem. Imagina do mesmo jeito que a gente vê cor, que antigamente era azul, verde e vermelho, né? Pois bem, esses projetores, eles projetam essa mente de acordo com as suas emoções. Né? Que emoções a gente tem? Né? Quais são as emoções humanas mais básicas? Medo, tristeza, raiva, nojo, surpresa e alegria. Então, de acordo com essas 5 que aparentemente são negativas, e essa uma que é a alegria que é positiva, a gente projeta uma mente que é para fazer o quê? Aquilo que te deixa funcionante, que permite fazer as suas ações que são pensadas, seu trabalho, por exemplo, e que são as suas ações mais robóticas, que é, por exemplo, você comer. Você não fica prestando atenção. E existem núcleos de neurônios muito específicos que fazem isso, que tomam essas decisões para a gente. Então tem aquela decisão pensada e tem aquela decisão que é aquela decisão no impulso, que vem da nossa amígdala, que conta a nossa compulsão, a nossa irritabilidade e a nossa compulsividade. Então hoje eu tenho que comer nhoque. De onde vem isso? Isso daí é uma somatória de fatores. Né? Do nada, assim, sabe? Hoje eu quero muito comer tal coisa. Isso, por exemplo, vem da necessidade de recompensa. Aí a gente está falando de núcleo accumbente, né, que é o centro que dá essa percepção de recompensa, relacionado com a função da amígdala, que é esse órgão que toma o que é a nossa decisão mais impulsiva. Tá? A questão que eu te falei dessa coisa da noite é o quê? Você fica represando a sua amígdala enquanto o seu núcleo ventromedial consegue raciocinar o que você tem que fazer, que é um grande simulador. Se eu te chamar para tomar um sorvete sabor de barata, você fala, Paulo, obrigado, porque você simulou aqui, putz, não funciona, né? Mas se a gente tomar todas essas pingas que tem aí, cara, é capaz que alguma coisa role muito esquisita. Por quê? Porque o álcool, ele desfrontaliza, ele tira a sua capacidade de simular. Por isso que bêbado faz bobagem. Ele deixa de projetar o resultado das suas ações. Exatamente. Ele deixa de simular para você o resultado das suas ações. E aí, a mente que ele projeta é uma mente sem controle. E o que essa mente sem controle faz? O que dá na telha naquela hora. Então, quando você come bem e quando você está bem alimentado, você deixa de ter essa fome hedônica para ter uma fome metabólica. Eu, por exemplo, acordo de manhã e vou treinar. O que eu tenho vontade de comer 8 da manhã, que é a hora que eu termino o meu treino? A musculação e o aeróbio. Eu tenho vontade de comer arroz, feijão, carne, ovo. E eu como. Claro, isso é logo nutriente. De manhã, logo cedo. Qual que é a diferença de comer uma coxinha, por exemplo? É frango. Então os caras falam assim, mas eu vou comer carne de manhã. Porra, você tá na esquina comendo um risoles de carne? Qual que é a diferença? É a mesma coisa, só tô comendo com feijão de arroz porque é mais gostoso. E além disso, sacia, Vilela. Olha só, o pessoal adora fazer dieta comendo esses snacks fits, né? Porque parece que a pessoa põe fit na palavra, automaticamente aquilo não engorda e dá músculo. Eu tava vendo uns memes esses dias, não sei se é verdade, né? Mas tipo, um pão com manteiga e um negócio de manhã era a mesma caloria do que uma barrinha e não sei o quê. Tem barrinha de proteína americana, por exemplo, que tem 700 calorias, cara. Caramba. Cara, 700 calorias só come um prato de feijão, arroz e carne numa boa. E não é um pratinho, não. É um belo prato. Semana passada eu acordei de noite, era 1h30 da manhã. Eu tinha comido a última vez às 10. Assim, acordei com fome. Primeira coisa que você pensa, vou no armário comer uma coisa fácil. Mas aí é o cacuete, né? Olhei o armário, tem a minha pasta de amendoim lá, que eu gosto, né? Que eu acho bom. Aí eu parei e falei, cara, mas eu tô com fome. E o que eu ia comer de pasta de amendoim era equivalente a 200 gramas de arroz, 100 gramas de feijão e 100 gramas de carne moída. Não tive dúvida. Abri a geladeira, fiz um prato de arroz, feijão e carne, aqueci no micro-ondas, comi, dormi bem pra caramba. Caramba, é a mesma coisa, então. Isso não engorda, não é isso que engorda, cara. Sabe o que engorda? Engorda a pessoa ela não ter controle alimentar. Come isso, depois aquilo, depois aquilo outro. Né? Não, pode comer isso porque isso não engorda. Cara, tudo que é excesso engorda. E agora eu vou te falar. Eu fico muito com isso na cabeça, porque eu adoro suco de fruta. Aí falam que suco de fruta engorda. Primeiro, não são os alimentos que engordam. É a pessoa que engorda porque não sabe controlar a quantidade e o horário deles. Tá. Quem engorda é a pessoa. O suco de fruta não engorda nada, ele continua com as mesmas calorias que ele tem. Né? O problema é o seguinte, você tá com fome.
Se você está com fome, você vai beber mais do que você beberia. 200 ml de água de coco, por exemplo, tem 22 gramas de carboidrato. 22 gramas de carboidrato é mais ou menos o equivalente a 150 gramas de arroz. 170 gramas de feijão. O que você acha que sacia mais? Você pegar um copo de água de coco de 200 ml, que são 4 dedos, e fazer assim, glu, 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 ou pegar um prato de feijão de 170 gramas e mastigar as 10 colheradas que você vai dar. Não tem dúvida, né? O que você prefere? É isso que o nutricionista faz. É. Ele transporta para você quantidades e qualidades de comida que vão te dar saciedade e que muitas vezes, Vilela, vai ter muito menos caloria. Então, quando um nutricionista ele elabora uma dieta para o paciente, às vezes ela sai hipocalórica naturalmente. Por quê? Porque é tanta comida, era tanta caloria que esse cara comia. Era açaí misturado com amendoim, misturado com óleo, com, cara, bife à parmegiana. Cara, era 7.000 calorias no dia. Caramba. O nutricionista ele faz uma dieta de 3.000 calorias, mas com uma quantidade de comida gigantesca. O que é a primeira coisa que o paciente fala? Nossa, doutor, mas isso é muita comida. Se você perguntar para as pessoas que vão no nutricionista uma primeira vez e nunca foram, normalmente elas vão falar isso. Ah, esse nutricionista ele me deu muita comida, eu vou engordar. Realmente ele deu muita comida, mas ele não deu muita caloria. É isso que as pessoas não entendem. O nutricionista é especialista em fazer o cálculo daquilo que você comia, transformar isso em uma situação de alimentação saudável, equilibrar quantidades de proteína, carboidrato e gordura e oferecer para você uma solução. Só que a gente come tão errado e tão rápido e tanto líquido açucarado, tanto açúcar, que a nossa taxa de caloria é lá em cima. Quando a gente transporta isso para comida saudável, que tem baixa densidade calórica, arroz, feijão, ovo, bife, peixe, carne, salada, cara, dá uma montanha de comida.